nós teremos uma vida abençoada aqui nessa terra. E nesse tema, a gente vai ver alguns pontos, alguns princípios sobre nós sermos abençoados financeiramente. Aleluia! Oh glória! A gente tem visto tantos pontos sobre nós nos santificarmos, sobre nós andarmos em retidão diante do Senhor Jesus. Porém, ultimamente o Espírito Santo tem tocado em mim para falar um pouco de finanças, sobre como que devemos agir para que nós venhamos prosperar na área da finança. Que o nosso Deus, ele é um Deus que nos oferece muitas bases bíblicas para nós termos uma vida em abundância aqui nessa terra, inclusive financeira. O salmista Davi fala que ele já foi moço, já ficou velho e nunca viu um justo mendigar o pão. E o nosso Deus, ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de providência, ele providencia aquilo que os seus filhos necessitam, ele cuida, ele zela pelos seus filhos, ele não deixa que nós venhamos mendigar o pão, porque ele é um Deus de providência. Mas será que é desse modo que o Senhor quer que nós venhamos a viver? Sempre na providência de Deus. Nós não podemos viver na área da finança só na providência de Deus. Nós temos que viver nessa área, uma vida em abundância nessa área. Não estou falando de riquezas materiais, estou falando de uma vida abundante na presença do Senhor Jesus. Sabemos que as pessoas que não conhecem a Jesus, falam que sobre riqueza, e nós vemos muitas pessoas que não conhecem a Cristo, que são pessoas prósperas, são muitas pessoas que são ricas, pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não andam segundo a palavra de Deus, e essas pessoas prosperam. O porquê que nós, como filhos de Deus, cordeiro da graça, cordeiro da salvação, porque que o Senhor vai querer, Ele permite, mas Ele não quer que nós venhamos a andar mendigando pão, passando necessidade, viver naquele aperto, todo final de mês, ou toda semana, naquele aperto, aquela coisa. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor, Ele é um Deus zeloso, é um Deus que cuida, é um Deus que nos dá aquilo a qual nós pedimos. Deixo bem claro que não é a minha intenção, vou falar essa mensagem e vou pedir coisa para os irmãos. Não vou pedir nada a vocês. É princípio para que nós venhamos ter uma vida financeira melhor, para que nós venhamos ter uma vida que nós tenhamos pelo menos um final de semana, a gente queira ir brincando, a gente tem um dinheiro reservado, ou muitas ocasiões em termos na área da saúde, nós precisamos de um dinheirinho que está reservado, muitas vezes é isso que nós temos. É porque Deus não nos abençoa? Não, querido, Deus nos abençoa. Mas existem muitos princípios que nós não honramos isso que o Senhor tem nos abençoado. Nós não honramos, não zelamos por algo que o Senhor tem nos dado, tem nos confiado nessa área da finança. Não vou muito ao espiritual, vai ser mais material. Essa mensagem é um pouco, eu creio que vai ser ligeira, acho que só tem uns 20 versículos para a gente ler. Mas porém eu não vou estar explicando muito, eu vou estar lendo, para vocês terem base bíblica, não base minha. Eu vou estar lendo e a igreja vai analisando, vão anotando para meditar em casa sobre esses versículos. E a gente vai estar vendo alguns pontos sobre esse tema. Não estou falando de dízimo, dízimo é outra ocasião, nós vamos voltar a falar novamente de dízimo, falando de ofertas, amém? Ofertas para a gente ter uma vida financeira abençoada. A gente vai iniciar essa mensagem, o primeiro princípio, a gente vai iniciar no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Amém? O Senhor fala que o livro da Torá, a lei esteja sempre nos teus lábios,
Medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Tem outra linguagem que ela deixa bem mais claro, é uma linguagem que deixa bem mais claro, quando colocamos Deus em primeiro lugar, somos zelosos com a lei, não nos apartamos da lei, nosso Deus ele supra a necessidade. E esse versículo ele é um versículo que ele deixa bem claro que o nosso Deus é um Deus de provisão. E nós vemos aqui no início que ele inicia no versículo 8, que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios. Medite nela dia e noite, para que tenha cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Então, o Senhor ele nos ensina a agir em conformidade de tudo como está escrito na palavra de Deus. Ultimamente, nesse período, nós temos vivendo, graças a Deus, isso eu me alegro muito sobre o que a gente tem vivido. A gente tem buscado a presença do Senhor, a gente tem buscado, focado muito na questão de santificação, focado muito na questão de arrependimento, de pedir perdão, de cuidado com a família. Ele tem focado bastante nesse tempo. Mas, quando o Senhor fala dessa passagem de Josué, ele está abrindo espaço, a conformidade do versículo, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas. Então, o Senhor está abrindo um espaço que nós temos que zelar pela lei do Senhor, meditar nessa lei, na palavra do Senhor, noite e dia. Aí entra o outro lado da história. Agindo em conformidade com tudo nela está escrito. Deste modo serás vitorioso. Então nós podemos pegar nitidamente essa passagem, esse outro lado. Nós podemos abranger esse versículo para toda a nossa vida. Mas o tema hoje é um tema de prosperidade. Que não é bem o nosso foco, mas a igreja tem que ser uma igreja vitoriosa, porque se nós tivermos com abundância, eu creio que nós também vamos semear com mais abundância, não é verdade? E eu creio que nós, a partir de hoje, nós iremos agir diferente nesse sentido. Serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito. Então o Senhor deixa bem claro, se nós meditarmos na lei, vivermos pela lei, o Senhor ele nos honrará. E quando nós meditamos nessa lei, dia e noite, é nosso dever obedecer. E quando nós vivemos, pegamos esse princípio e colocamos em prática, nós temos uma grande chance de sermos abençoados nessa área e sermos prósperos nessa área. O povo de Israel, esses versículos foi citado para o povo de Israel, e nós temos base para isso no povo de Israel, no povo de Deus. O povo de Israel, quando eles andavam em obediência à palavra de Deus, em obediência a Deus, Deus prosperava. Deus prosperava aquele povo quando ele andava em conformidade com a palavra, em conformidade à obediência, ele abençoava. Vemos Levítico 26. Levítico 26, no versículo 3. O Senhor fala o seguinte: se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes os meus mandamentos e os aplicardes, versículo 4, então vos darei a chuva no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, e a árvore do campo os seus frutos. Versículo 5, as vossas colheitas serão tão grandes que estarás ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de
apanhar as uvas, e estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimentos para todos, e vivereis em plena segurança sobre a vossa terra. Então nós vemos que nesse período essas palavras direcionadas diretamente ao povo de Israel. E ele fala que se nós andarmos, se conduzirmos, se obedecermos à lei, ele fala que a nossa colheita, a nossa sementeira, chega o tempo de plantar e nós ainda estamos colhendo do que foi plantado antes. Hoje nós vivemos de uma forma até engraçada. Pessoas que recebem salário por meses, outros recebem por semana, outros por quinzena. Quando chega o salário, no dia do mês de receber, a gente já está nas últimas, não tem mais nada. Já está se esgotando, a gente já está pedindo a Deus que chegue aquele dia que é para a gente receber de novo, porque o que a gente recebeu antes já se acabou-se. Mas o Senhor disse: se nós formos obedientes, se nós formos se conduzir segundo os seus estatutos e guardar os seus mandamentos e os praticares. Quando ele fala praticar os mandamentos, a gente vai estar vendo mais princípio de como aplicar esses mandamentos em nossas vidas, para que os nossos celeiros, nosso venha dar muitos frutos. Eu anotei um versículo aqui, mas anotei errado. Mas amém, vamos lá. Ainda em Levítico 26, vamos para o 14. Vamos para o 14. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos os meus mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas ordens, e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vós. Ele fala que se nós não obedecermos, se nós quebrar a aliança, se nós não obedecermos, o Senhor vai fazer o mesmo contra vós. Farei o mesmo contra vós, o terror e do definhamento, a febre e as enfermidades que consomem os olhos, esgotam a vida. Em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos os comerão, na verdade. Quando ele fala: se vocês obedecerem, eu vou prosperar vocês, vai chegar outra colheita, e vocês vão estar comendo daquilo que vocês já semearam. Mas se vocês não agirem na conformidade, se quebrar a aliança, o Senhor ele vai castigar, ele vai fazer o contrário. E muitas pessoas, infelizmente, vivem dessa forma. Então eu farei o mesmo contra vós. Quando ele fala: se vocês me abandonarem, o Senhor está falando claramente que ele também vai o abandonar. Farei o mesmo contra vós. E ele coloca febre, enfermidades, e que eu consuma os olhos, esgotem a vida. Em vão semear a vossa semente, porque os vossos inimigos que comerão. Então nós vemos que quando nós não obedecemos ao Senhor, a gente trabalha, a gente não vê crescimento nessa área, a gente sempre está naquele sufoco, a gente sempre está, sem contar que vez por outra aparece algo, exatamente na área da saúde, para a gente gastar aquilo que a gente já não tem, sempre está aparecendo, mas o Senhor ele fala o princípio para isso. Mas quando nós vemos essas palavras de Levítico, de Josué, isso, como eu citei, isso foi para aquele povo. Mas hoje, no período da graça, hoje também não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje o Senhor, mesmo no período da graça, o Senhor ele traz alguns requisitos, ele traz, tanto ele fala do tempo de abundância, como também ele fala do tempo de castigo. Lucas 11, versículo 28. O Senhor fala: ele porém afirmou antes disso,
mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Então aqui mesmo na nova aliança, o Senhor vem completando, aqui é a palavra de Jesus, ele vem completando aquilo que foi falado na antiga aliança sobre a obediência. Lembrando que o tema é prosperidade. Não vamos para outro tema. E ele fala, ele porém afirmou, antes disso, mais felizes são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. Aleluia. Tiago, ele também nos reforça. Tiago 1, no seu versículo 25, o Senhor fala, porém a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Então o Senhor diz, não adianta nós lermos muitos versículos, lermos muita passagem sobre essa área de prosperidade, e se nós não colocarmos em prática. Se nós não colocarmos em prática, nós nunca vamos parar, vamos deixar de viver da forma em que nós vivemos hoje, só dependendo da provisão de Deus. Deus não quer que nós vivamos só da provisão, Deus não quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Nessa vida em abundância, Ele não está falando, você vai ser rico, vai ser milionário, você vai ser um grande empreendedor. Não é isso. O Senhor está falando dessa prosperidade. A prosperidade que o Senhor fala, queridos, ela é você ter algo mais daquilo que você necessita. É você ter algo mais do que aquilo que você necessita. Você acha que você vive um mês inteiro na sua área de alimentação, um exemplo. Você necessita de R$1.000, um exemplo para a sua alimentação da família. A prosperidade financeira do Senhor é você ganhar 2.000 para você ter mais daquilo que você precisa para se manter. E isso é um princípio. E quando ele fala em Tiago, ele vai narrando esse princípio. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente. Porque se ultimamente, nesse período, com relação à finança, eu tenho negligenciado a igreja sobre essa área, porque Deus tem me cobrado nisso, de eu falar sobre isso. Porque eu olho para a igreja e eu vejo que Deus tem suprido as necessidades. Mas eu vejo que muitos vivem no aperreio, passam necessidade constante. Eu, inclusive, fui um deles. Dá-me aperto, mas também estou incluso. Mas é por não colocar em prática essa área da finança. E o Senhor fala, não sendo negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Muitas vezes nós tentamos tantas coisas, nós nos viramos, nós ganhamos um trocadinho dali, colocamos umas confecçãozinhas para vender, né? Colocamos uma coisinha dali, outra dali, mas a gente vai suprindo a necessidade, a gente não vai ficando com um dinheirozinho guardado para uma pressão, a gente não consegue viver dessa forma. E eu observando como que nós temos vivido, o Senhor tem me tocado a falar sobre essa área para que nós venhamos ter uma vida estável na área da finança, para que nós, um princípio que nós nessa área, nós podemos ajudar outras pessoas. E a gente como líderes, está na frente da obra de Deus, eu e a Vanessa, é porque a gente não conta para vocês, mas as pessoas ligam para a gente pedindo ajuda, em alimento, pedindo uma coisa, pedindo outra, a gente não vai estar, a gente não passa isso para vocês, mas as pessoas nos procuram. As pessoas nos procuram, a gente vê pessoas como a gente viu ontem, né? Uma família no interior, tem muitas crianças, não tem luz na casa. A gente vinha até dentro do carro com um primo da Vanessa, ele tem 8 anos. A Vanessa, a gente já estava escurecendo, a Vanessa falou assim, eles não têm luz. Vinham falando que eles tinham uma família que tinha muita gente numa casa. A gente estava escurecendo, a Vanessa, eles iam sair, né? A Vanessa, eles não tem luz elétrica, aí o bichinho de 8 anos, e nem comida. Eles matam passarinho para comer, que a gente tem comida não em casa. E isso é coisa que o Senhor mostra para a gente. E isso, a gente aplicando esses princípios bíblicos,
nós temos condições de suprir, pelo menos por algum pouco de tempo, a necessidade dessas pessoas que precisam. Parei, Tiago. Nós temos como, nós aplicando isso em nossa vida, lembrando, com esses princípios, nós temos uma grande possibilidade de o Senhor nos suprir a nossa necessidade, além daquilo que necessitamos e algo mais, mas também de acordo com as nossas aplicações, nós temos capacidade e a bênção de Deus para conseguir bem mais. Esse não é o meu foco de coração. Esse não é o meu foco, é ganhar muito dinheiro e ficar rico. Esse não é o meu foco. O meu foco é suprir as minhas necessidades, a necessidade da minha família e poder ajudar quem necessita. Esse é o meu foco, que queima dentro de mim. Mas se nós observarmos a palavra e colocar em prática, o Senhor Ele vai honrar. O Senhor Ele honra até as pessoas que não conhecem por aplicar essas coisas na vida. Tem pessoas que não conhecem a Deus, mas ele coloca um comércio, um negócio, e ele começa a aplicar na área da finança, sem entender, ele aplica princípios bíblicos, e Deus honra essa pessoa. E Deus honra essas pessoas. Segundo princípio que a gente vai estar vendo, um segundo ponto, é buscar a Deus. Eu sei que nós temos buscado a Deus, mas nós temos que buscar a Deus, não de qualquer forma, mas de uma forma bem especial, de uma forma que realmente nós venhamos atrair a presença de Deus, atrair a atenção de Deus para nossas vidas. A gente vai estar vendo em 2 Crônicas 31, versículo 21. A gente vai ver uma base para isso. Em toda obra que empreendeu no serviço do templo, no templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei, aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Nós vemos que ele dedicou a obra de Deus, ele buscou na obra de Deus, e o Senhor vamos ler novamente, eu estava um pouco encandeado com essa palavra aqui, está dando um reflexo aqui, desse melhor aqui. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, à lei, aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso Deus prosperou. Olha o princípio de prosperidade: ser zeloso com a obra de Deus. Outro princípio: ser zeloso com a obra de Deus, buscar aquele que ele trabalhou no templo. Ele foi obediente à Torá, ele foi obediente à lei, ele trabalhou para Deus, buscou a Deus de todo o seu coração, e Deus prosperou. Mas ele está falando aqui que Deus o prosperou, mas no final do versículo ele fala que ele buscou a Deus de todo o seu coração, e Deus o prosperou. Não fala nem que ele pediu prosperidade a Deus, fala que Deus o prosperou. Aí em 2 Crônicas, no verso 26, no capítulo 26, 26, no seu versículo 5, ele fala: Uzias buscou a Deus durante toda a vida de seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahvé, Deus o fez prosperar. Outro princípio de prosperidade. Outro princípio, e nós temos que aplicar esses princípios em nossa vida. Quando o Senhor fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vi esse versículo de uma forma que hoje eu entendi de outra forma esse versículo, de buscar
em primeiro lugar o reino de Deus, como o Senhor fala lá em Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas o versículo deixa um espaço para que nós venhamos buscar outra coisa. O mesmo versículo, ele deixa esse espaço. Vamos lá para Mateus. Quando ele fala que nós temos que buscar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, que eles me ajudem, não estou encontrando o versículo, acredito. 33. Quando ele fala, ele inicia no verso 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestimos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Aí o Senhor fala no versículo 33, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando ele fala todas as coisas vos serão acrescentadas, ele está abrindo um espaço para que nós venhamos ir atrás dessas outras coisas. Nós vamos atrás de todas as coisas. Não é proibido nós pecar, nós temos dinheiro. Não é pecado nós temos carro. Isso não é um pecado. Isso não pode estar na frente de Deus. De forma alguma nós podemos colocar essas coisas, até a busca por essas coisas na frente de Deus. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Mas esse acrescentar não é nós pegar essa parte do versículo e ficar dormindo esperando que Deus nos dê. Não, que Deus não vai nos dar. Não, tu está me buscando tanto, eu vou te enriquecer. Ele vai, se você busca muito na oração, na santidade, Deus vai te enriquecer da presença da santidade. Mas na área financeira você tem que viver pela fé. Mas quando nós queremos e devemos ter uma vida melhor, nós temos que pegar esse outro passo, esse outro versículo, essa outra parte, a parte B do versículo. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando ele cita todas as coisas vos serão acrescentadas, ele está dizendo assim: olha, queridos, se esforça, tem bom ânimo, corre atrás, investe, que eu estou contigo, eu vou te ajudar. Investe, me coloca na frente de todos os teus planos, de todos os teus negócios, de toda a tua finança. Me coloca na frente da tua vida, que eu vou te abençoar. E quando ele abençoa, queridos, para nós termos uma vida em santidade, nós buscamos o quê? A presença do Senhor em oração. Do mesmo modo, para nós termos uma vida próxima, nós temos que buscar, temos que aplicar essa área em nossas vidas. Como que nós vivemos? Eu ganho R$1.000, recebo no sábado, mas na segunda-feira não tenho mais. Tá certo? Não funciona assim. Como que eu vou prosperar? Se eu pegar R$1.000, estou dando exemplo, eu esqueci de avisar. Estou dando exemplo. Se eu pegar esses R$1.000, eu ganho R$1.000, recebo R$1.000 na semana. Não, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, vou me apertar nisso ou naquilo, vou reservar aqui R$300. Na outra semana, essa semana eu comprei alimento que dá para essa semana e na outra. Então eu vou comprar só a mistura, isso e isso, já vou guardar mais 350. Isso é um princípio de finança. Por quê? Porque você pode, com o passar do tempo, detalhe, essa área da finança não é
uma coisa de estralar o dedo e está tudo resolvido. É uma coisa que leva um período, leva um tempo. Não é coisa que estralou o dedo e já está tudo resolvido. É um princípio para nós irmos plantando, e vai chegar um tempo que nós iremos colher nessa área. Mas quando nós queremos enricar rapidamente, aí isso aí Deus já não abençoa, porque assim como Deus ele nos abençoa nessa área, também tem o inimigo, que ele é especialista em enganar nessa área para que as pessoas venham prosperar achando que é Deus que está prosperando. Quando a prosperidade não tem o princípio bíblico, não tem princípio de Deus, essa prosperidade não é Deus que está abençoando. E tem muitas pessoas que são ricas hoje, mas não é que Deus o abençoou. Tem pessoas que compram um carro, foi Deus que me deu. Pessoas que compram carro, foi Deus que me deu. Queridos, Deus, Ele nos ajuda, nos abençoa, nos dá um meio de nós ganharmos um dinheiro mais fácil, ganhar um dinheiro mais rápido muitas vezes, para que nós venhamos comprar aquilo que nós queremos. Mas não é Deus literalmente que dá, Ele permite. Ele te dá um trabalho, Ele te dá um meio de tu ganhar o dinheiro. O que Deus nos dá, que Deus já nos deu, foi Jesus, que morreu para nos libertar desse mundo escravo de Deus. Isso aí o Senhor já nos deu. É só nós tomar posse disso para nossas vidas. Mas enquanto estamos nessa vida, nessa terra, nós temos que correr atrás das outras coisas para nós sobreviver. Porque se Adão não tivesse pecado, não tivesse caído, tudo é plano de Deus. Estou dando um exemplo. Se Adão não tivesse pecado, nós vemos que, como ele citou no versículo que eu li antes, de Levítico, as frutas mesmo, nós vamos viver das frutas, nós não íamos ter que trabalhar. As frutas aqui nos manter, assim como manteve Adão por um período. Do mesmo modo seria nós. Mas como nós estamos nessa terra, nós precisamos de ganhar dinheiro para se manter. Nós precisamos ganhar dinheiro para se manter. Só que hoje nós estamos numa era, em pleno século XXI, nós estamos numa era do comodismo. Nós nos acomodamos, nós não queremos ter mais uma bicicleta para nós andar. Um cavalo para andar, vixe, nem se fala. Nós queremos um carrinho bom, né, irmão? Uma motinha boa. Nós queremos isso. E tudo isso para nós ter é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado você ter um veículo para agilizar suas coisas. Não é pecado. O pecado é você deixar aquele objeto tomar o lugar de Deus, tomar a frente de Deus. Isso torna um pecado. Por quê? Porque nós estamos idolatrando aquele objeto. Nós estamos zelando mais o objeto do que mesmo a Deus. E essa prosperidade, essa bênção que você recebeu hoje, amanhã Deus pode permitir que seja retirada. Porque essa bênção que o Senhor lhe concedeu, permitiu que você adquirisse, essa bênção você está deixando que essa bênção tome o lugar que é para ser de Deus. E Deus de forma alguma Ele permite isso. Ele prefere que as pessoas vivam até dependendo só da provisão do que se afastar da presença de Deus. Na presença dele. Tem muitos cristãos que Deus não permite enricar porque Deus conhece o coração. Porque Deus sabe que se conseguir muitas riquezas vai se afastar dele. Mas quando Ele fala em provisão, Deus está sempre provendo. Deus não deixa mendigar, está sempre provendo. Mas quando Ele fala em prosperidade, é você viver, você ganhar mais um pouco do que aquilo que você necessita para você viver. Isso é a prosperidade que Deus te dá. Porque aí você vai ter como viver direitinho, pagar suas contas em dias, pagar seus negócios em dias. Vai ter dinheiro para ajudar uma pessoa, vai ter um dinheiro para se precisar de um remédio, um exame, alguma coisa. Você vai ter esse dinheiro. Mensagem boa, né, irmão? Estou gostando, oh glória. Salmos 1. Salmos 1, o Senhor ele vai falar, ele fala algo bem interessante. Salmos 1, a partir do 1, ele fala: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. No verso 2: ao contrário, na sua plena satisfação está a lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. No verso 3:
Ele é como a árvore plantada à margem da água corrente, dá fruto no tempo apropriado. As suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Olha o exemplo que Davi ele dá para nós. Mas ele inicia no versículo 1, ele vem nos aconselhando. No versículo 1: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Ele vem nos aconselhando, não seguir o conselho dos ímpios. Porque os conselhos dos ímpios, nem o conselho do ímpio vai ser você buscar a presença de Deus. Vai ser você buscar muitas coisas, menos a presença de Deus. E ele segue: não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assente na reunião dos zombadores. Ele vem dando esse exemplo. Aí no verso 2: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quando nós fazemos isso, aí nós tomamos posse do verso 3. Ele é como a árvore plantada à margem da água corrente. Como que é uma árvore plantada ao beijo de um lateral, sei como é o nome, de um rio? Ela está sempre verde, no seu tempo certo ela vai dar fruto, ela não necessita da chuva para que ela venha dar seus frutos. Ela está sempre regada, porque ali ela tem a sua água para ser regada. Do mesmo modo somos nós, se nós seguirmos esses preceitos, esses mandamentos. Dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza, prospera. Uma árvore realiza alguma coisa? Não, é para nós, queridos. Uma árvore não realiza, uma árvore ela está ali na sua estação certa, ela vai dar o seu fruto, ela sendo bem regada, na sua estação certa ela vai dar o seu fruto, mas no final do verso 3 ele diz: tudo quanto realiza, prospera. Não está falando da árvore, está falando de nós, está dando um exemplo de uma árvore, ela está falando de nós, mas isso nós temos que colocar esses princípios em nossas vidas. Terceiro ponto, vamos ver ainda em Salmos. Terceiro ponto é buscar a sua justiça. Temos que buscar a Deus, buscar a sua justiça, para que nós venhamos sermos abençoados e prósperos. Salmos 37, versículo 25. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigar o pão. Essa é a justiça de Deus. Essa é uma das justiças de Deus. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigar o pão. Porque quando o cristão ele necessita de algo, o Senhor já está provendo, já está levantando o irmão, que tem um pouco mais de condições, ele vai abençoar, seja a área que for, seja na finança, seja na alimentação. Ele é o Deus de provisão, e Ele vai prover essas coisas. Agora, para os injustos, queridos, os injustos, o Deus ele fala ao contrário. Os injustos, as que não obedecem à lei, até que se diz cristãos, mas que não obedecem, o Senhor ele trata de outra forma. Provérbios 10. Provérbios 10, 16. O Senhor lhe trata de outra forma. O salário do justo lhe proporcionará. Não, perdão. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduzem ao castigo. O salário do justo nos dá uma vida tranquila, mas tudo nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Mateus 5, muito conhecido, as bem-aventuranças, o Senhor também nos dá um parecer.
Mateus 5, versículo 6, o Senhor fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome, essa sede de justiça, nós temos que buscar a justiça de Deus para a nossa vida. A justiça de Deus vai ser justo diante de Deus. Quando nós somos justos diante de Deus, a justiça de Deus é manifesta em nossas vidas. Só que em muitas ocasiões nós não colocamos isso em prática. E isso que ele atrapalha grandemente a nossa prosperidade financeira. Isso nos atrapalha muito. Mas é muito mesmo. Vamos para outro ponto. O outro ponto é honrar a Deus. Provérbios 21. Perdão, vamos logo aqui para o Provérbio 3. Honrar a Deus. Provérbio 3, versículo 9. Honra ao Senhor com teus bens, com as premissas de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. É o 10. Então o Senhor fala: honrar o Senhor com nossos bens. Honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão de fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Quando ele fala honrar o Senhor com os teus bens, ele está falando, quando nós vemos a igreja de Atos, a igreja primitiva, o que é que os irmãos da igreja primitiva faziam? Se o irmão tinha uma casa, duas casas, ele vendia uma casa e dava para uma pessoa que não tinha. A igreja primitiva, eles vendiam fazendas, e essa fazenda eles partilhavam com todos aqueles, numa grande comunhão. Eles faziam isso. Eles estavam entendendo o princípio de honrar o Senhor com os teus bens, e se encherão todos os teus celeiros. Eu não posso usar esse versículo, especificamente o 9, e estar pedindo algo a vocês. Eu estou só lendo o versículo, não estou pedindo nada a vocês. Eu estou só lendo o versículo, não vou nem explicar. No verso 10: e se encherão de fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Em outra linguagem, teus lagares. Mas nós vemos que isso é um princípio. Nós ganhamos uma mesa para nós partilharmos aqui da ceia do Senhor, uma mesa gigante. Ele não foi pegar, mas já era da igreja. É uma honra que a irmã nos honrou com os bens. Ela não está honrando a mim, está honrando a mim, porque eu sou membro, mas especificamente a obra de Deus. E tudo isso é um princípio bíblico. E se encherão os teus celeiros, os teus lagares. Provérbios 21. Verso 20. Na casa do sábio há riquezas. Na casa do sábio há riquezas. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode no instante. É legal isso aqui. Quando eu vi isso aqui, eu achei graça. Interessante. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. Aí quando eu li essa segunda parte, eu achei graça. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num só instante. As pessoas, por isso que o Senhor fala que tem o pecado da gula, né? Tem pessoas que não sabem, como até se infartaram e não pensam em nada. Eu coloquei esse versículo só para a gente ver mais um pouco sobre isso. Quando não, essa questão de honrar o Senhor com nossos bens, essa questão da honra ao Senhor, queridos, nós vemos dois pontos para isso.
quando ajudamos o nosso próximo, quando não ajudamos o nosso próximo, estamos desonrando a Deus. Quando nós não ajudamos o nosso próximo, nós sabemos que o nosso próximo necessita de algo, e nós até que podemos ajudar, nós não estamos honrando a Deus. Me lembrei do que eu falei agora há pouco para a Vanessa. Eu não tenho como ajudar. Aí me veio na mente: você tem que você fez compra ontem, você tem. Se você comprou 5 kg de arroz, divide no meio, você tem como ajudar. Então você tem, é só a disposição em querer ajudar. E todos nós temos com que ajudar alguém. Seja com pouco ou com muito, todos nós temos com que ajudar alguém. Eu lembro uma vez que aquela senhorinha, irmã Claudiana, aquela senhorinha que passa pedindo as coisas, aquela moreninha, uma vez ela passou aqui e ela me pediu algo, eu disse: irmão, não tenho, aqui em casa nós estamos sem nada. Realmente eu estava passando por a gente tinha pouca coisa, não tinha mesmo. Aí ela abriu a sacola, meu filho, umas cabecinhas de peixe que eu ganhei ali. Quem é uma mulher daquela para oferecer algo que ela já tinha dado? Olha o tamanho do coração da mulher daquela. E não foi só perguntar não, já foi abrir na sacola, o doutor João já foi abrir na sacola. Meu filho tem umas cabecinhas de peixe, quando meu filho me ajuda, eu não quero que meu filho fique passando fome não, tem as cabecinhas aqui, pega, eu dou para o meu filho. Olha o tamanho do coração da mulher que pede na rua, não é cristão. Aí nós cristãos muitas vezes, eu não tenho, não vou ajudar porque eu não tenho. Nós temos sim. Se nós quisermos, nós não temos condições de manter uma família pelo mês, mas nós temos condições de manter pelo dia. Nós mantemos pelo dia, Deus leva outra pessoa, mantém outro dia, e assim até Deus abençoar, vive dessa forma. E quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Glória a Deus, aleluia. Quando não, isso aqui é interessante, quando não contribuímos na obra de Deus, não amamos a Deus. Olha o que o Senhor fala conosco. Quando nós não contribuímos na obra de Deus, nós não amamos a Deus. Lembrei de umas palavras que o irmão me falou sexta-feira. O Senhor tem feito tanto por mim, eu não faço nada para Deus. Isso, querido, isso vai impedir de nós sermos salvos? Não. Você ajudar na casa do Senhor, ajudar na obra de Deus, isso não vai impedir de você ser salvo. Eu não posso dizer: se você não ajudar, você não vai ser salvo. Não, eu não posso dizer isso. Mas você perde, você bloqueia de ser abençoado por Deus nessa área, porque o Senhor fala que tudo o que plantamos, nós colhemos. É tudo o que plantamos, nós colhemos. E quando nós não plantamos nessa área, quando nós não ajudamos na casa do Senhor Deus, nós não amamos a Deus. Porque Deus, Ele nos amou primeiro. O amor de Deus foi entregar Jesus para morrer, para nos resgatar do lamaçal de pecado. E quando nós não contribuímos na obra de Deus, eu coloquei o nome casa aqui por colocar, porque todos nós sabemos que parede não é templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Mas quando nós não contribuímos com a obra de Deus, que a obra de Deus não se limita em paredes, a obra de Deus ela é pessoas em movimentos. A obra de Deus não é a casa de Deus, o templo de Deus não é essas paredes, são pessoas em movimentos. São pessoas que necessitam de algo para abençoar alguém. Eu estava até falando com a Vanessa para a gente colocar novamente aquela caixinha do quilo do amor. Porque naquele período, queridos, eu lembro que nós abençoávamos muitas pessoas com aqueles alimentos que a gente colhia aqui na caixinha do amor. A gente ajudava. E não é segredo, eu também cheguei a precisar dessa caixinha, olha que caixinha maravilhosa. Eu cheguei a usar dessa caixinha, eu não tenho dinheiro, não estou trabalhando, tem 2 macarrãozinhos ali, vou pegar para nós comer. E comemos, e é uma bênção essa caixinha. É uma bênção. E eu estava falando com a Vanessa para a gente colocar novamente. Se a gente não é obrigado, eu não vou hoje porque eu não tenho nada para colocar na caixinha, tire isso da cabeça, eu não vou hoje porque eu não tenho dinheiro para ofertar, tire isso da cabeça. Nós temos que estar reunidos, criando força, buscando força.
Mas quando nós temos capacidade, potencial e condições de ajudar, vamos ajudar o nosso próximo, porque quando nós ajudamos na casa do Senhor, nós estamos amando a Deus, nós estamos amando esse povo, nós estamos amando a igreja do Senhor Jesus, e com isso o Senhor nos prospera, e com isso o Senhor nos abençoa. Sei nem que hora, mas eu já vou terminar, eu acho. Atos 20. Atos 20, versículo 35. Atos 20, versículo 35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante o trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Talvez você diga: não, eu não tenho nada para abençoar. Talvez você diga: não, eu não tenho um alimento para abençoar um irmão. Mas o Senhor Jesus, ele fala que é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Porque se você está dando, você tem para dar. Quem está recebendo é porque está necessitando, não tem como dar. É mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Irmão, essa bem-aventurança, eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Não é você, não, eu vou receber o meu salário do mês, vou dar 10%, não sei quantos por cento. Não é isso. O Senhor deixa bem claro que a nossa contribuição tem que ser de acordo com aquilo que o próprio Senhor tocou no nosso coração. Não é uma determinação, não, você é cristão, se você não der tanto, você é amaldiçoado. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O bíblico é Deus tocar no seu coração para você ajudar com R$1, R$2, R$3, o tanto que Deus tocar no seu coração. Porque eu me lembro, irmão, que uma vez, lá em Fortaleza, eu tinha R$50, não me lembro por quê. E eu estava na igreja, na hora do ofertório, esse dinheiro não era de oferta nem de dízimo, porque eu já tinha feito isso, esse papel. E quando o pastor estava falando lá, eu concentrado, e o Senhor: tu tem R$50, oferta. Eu já tinha ofertado. E eu: não, Senhor, já ofertei. Aí passou, eu já tinha devolvido o dízimo, já tinha ofertado, eu tinha R$50. Oferta novamente. E eu novamente tentei: não, Senhor, já ofertei, é só o dinheiro que eu tenho. Não consegui mais me concentrar, não consegui mais fazer nada. Mas não ofertei. Quer saber o resultado? Parei numa blitz, quando eu vinha, sem habilitação para moto. Eu morava no Pan-Americano, a igreja era lá Messejana. Aí eu me atrasei, perdi o ônibus, eu vou para a igreja. Peguei a motinha velha, mandei e fui para a igreja, sem habilitação. Travessei a Fortaleza todinha. Quando eu vinha voltando, os homens me pararam, CPRV. Na hora que eu abri a carteira para pegar o documento, caiu R$50 no chão. Aí o policial, ele já tinha perguntado se eu tinha habilitação, disse que não tinha. Documento da moto. A moto estava atrasada também. A moto atrasada e sem habilitação. A vizinha vez que eu tinha, que eu vim para Fortaleza. Aí quando eu abri a carteira para pegar o documento, caiu R$50. Aí o policial botou o pé em cima: não, vá-se embora. Você é do interior, pode-se embora. Mas foi os R$50 que o Senhor mandou dar lá na igreja. Interessante. E eu já tinha ofertado, já tinha dizimado. E eu não sei, eu já dei. Só que aquele dinheiro, a partir daquele tempo que eu neguei,
devolver na igreja, devolver não, dar de oferta para a igreja, não me serviu. Porque pela lei do homem, eu teria perdido a moto, a minha habilitação, que é só para carro, também eu teria perdido, porque não pode. Pela lei do homem, eu teria literalmente me enrolado inteiro. Mas caiu R$50. Aí eu já tinha me lamentado para ele, dizendo que eu era do interior e isso e aquilo, quase tive que chorar. Aí ele só botou o pé e disse: não, vá-se embora. Os outros colegas: vá-se embora, você é do interior. Um monte de carro e moto parado e um reboque lá encostado. Era só porque aqueles R$50 não me pertencia mais e eu estava insistindo em ficar com ele. Me liberou. Não, eu nunca vi isso na vida. E muitas vezes Deus fala no nosso coração para a gente ofertar. Às vezes, não, eu só tenho Senhor, eu só tenho R$100. Não posso, eu dou comprar o pão amanhã. Mas você sente de Deus que Deus está falando para você contribuir e você não contribui. Aí sim, antes dos R$50 cair, eu fui para entregar a chave da moto. Entreguei a chave da moto, não, está aqui, estou errado. E eu ia correr para a lateral da avenida para poder esperar o ônibus, só que o já tinha passado. Aí ele me deu o documento da moto, e quando eu abri a carteira, caiu 50, ele pisou em cima: não, pode ir embora, você é do interior, falando alto, o pessoal ouvir. Aí me liberou, eu nunca vi aquilo. Aí eu vim morto de alegre, porque eu tinha ficado sem o dinheiro do ônibus, eu tinha ficado sem nada. Morto de alegre, mas depois foi que veio cair a ficha sobre o que o Senhor tinha tocado no meu coração para me ofertar, e eu não ofertei. Isso é um exemplo. Provérbios, quinto ponto, planejamento. Não sei que hora é, mas vamos já terminar. Provérbios 21 ainda. Provérbios 21, no versículo 5. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em farturas, e o desesperado acaba sem misericórdia. Então, os projetos elaborados, nós temos que planejar aquilo que nós vamos fazer. Nós não podemos tirar do nosso alimento, tirar disso, tirar daquilo, e só gastando. Nós temos que elaborar. Se você tem plano de construir algo, comece a colocar isso na sua mente. Eu estava falando com o Anderson hoje. Nós estamos há 4 anos que nós temos em mente comprar um terreno no interior, para a gente viver os tempos. Isso tem na mente. Como que o Nonato, se acomodou-se? Eu tenho essa casa. Está com 2 anos que eu coloquei uma placa de vendas ali. Só teve uma pessoa que se interessou se comprar. Tem 2 anos. Mas eu me acomodei. Não, eu tenho uma casa, eu vendo a casa e compro um terreno. Se eu tivesse nesses 4 anos colocado na minha mente, tomado posse da palavra de Deus, tivesse começado a economizar, a poupar, a colocar isso como prioridade, eu já teria comprado esse terreno. Mas uma diz: não, eu tenho essa casa, vou vender a casa e compro um terreno. Está aí 2 anos que tem uma placa ali para vender. É porque o povo não tem dinheiro? Não, porque eu vejo muitas casas por aí que o pessoal coloca a placa no instante e vende. Eu creio que é algo do Senhor querendo me mostrar algo, assim como Ele já tem mostrado em muitas ocasiões. Atos 21, 5. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e demos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. A necessidade de apresentar os nossos planos e projetos diante de Deus. Eles planejaram, os discípulos, os apóstolos, eles planejaram, eles iam viajar. A multidão dos outros discípulos, o povo de Deus, ali acompanharam até a praia. Quando chegaram lá, eles colocaram o joelho no chão e oraram, e apresentaram diante do Senhor Jesus. Mas muitos hoje fazem diferente. Não, eu quero comprar algo,
age pela força do braço, não apresenta a Deus e por aí vai, e consegue, depois não dá certo e acaba que sendo pior. Pior. Vou só ler mais uns versículos, porque até agora a gente leu sobre princípios, mas ainda não lemos sobre como plantar, o que plantar. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios 9. Vocês conhecem bem essa passagem, eu vou só ler, mas eu quero que vocês meditem sobre essa passagem em casa, que eu já estou com mais de 1 hora. Vocês meditem em casa nessa passagem, 2 Coríntios 9, do 1 em diante. Pode arrochar aí na leitura. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Caia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, olha o aspecto, o orgulho de Paulo pelo aquele povo, ele fala nesse aspecto, o aspecto de ajuda, de prosperidade, de abençoar outra pessoa. Ele deixa bem claro, a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando os irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei que de fato estariam, a fim de que, se algum macedônio forem comigo, e os encontrarem despreparados, nós para que não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositei em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Oferta generosa, não algo. O que acontece hoje? As pessoas forçam a outros a contribuírem, a dar dízimo, se não der é amaldiçoado. Paulo não explica dessa forma. Paulo explica com generosidade. Vou continuar lendo no versículo 6. Lembrai vós, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá fartura. Quando ele fala aquele que planta pouco, lembrando que isso abrange um aspecto bem maior, mas o nosso tema hoje é sobre prosperidade. E tudo aquilo que nós investimos, nós também colhemos. E quanto nós temos plantado nessa área, nesse aspecto? Quanto nós temos plantado nesse aspecto? Se nós não temos plantado, nós não temos argumento diante de Deus para questionar: Senhor, por que eu passo por isso? Na área financeira. Por que eu passo por aquilo? Por que eu só vivo atrasado? Por que cortou minha luz ou minha água? Porque nessa área nós não temos plantado nessa área. Irmão, e eu só planto se eu der na igreja? Não. Você não só planta se você der na igreja. Se você der na igreja, você está contribuindo com o corpo.
Se você plantar, semear na vida do irmão, você está contribuindo com o mesmo, você está plantando do mesmo jeito. Do mesmo jeito você está plantando. Se você semeia na igreja, você está semeando no corpo. Porque quando eu compro uma água, é para todos nós. Quando eu pinto uma parede dessa, é para todos nós. Tudo que é feito em benefício desse corpo, é para todo o corpo. Mas você também pode semear na vida de um irmão que você sabe que está necessitando. A palavra de Deus não diz você pegar tudo que é seu e sair dando de mão beijada para quem quiser, não, de forma alguma. Ela manda você abençoar, dar o que necessita. Como o Senhor fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. E tudo que semeamos com generosidade, da mesma forma colherá fartura. Imagine a generosidade de Deus nos abençoando. O irmão Anderson que trabalha de servente, ganha R$60. Ele começa, exemplo, irmão, mas pegue de bom. Ganha R$60 de servente, ele já sabe algumas coisas de pedreiro. Aí ele chega na hora, o encarregado diz: não, a partir de hoje tu vai ser pedreiro, tu sabe fazer alguma coisa, só que tu está investindo. Aí foi porque o homem é bom, foi a mão de Deus intervindo na sua vida. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Hoje o ramo de vida que eu tenho como sustento a minha família é fazer churrasqueira. Antes de eu conhecer Jesus, eu já tinha visto fazer, eu até já tinha experimentado, mas não tinha tido sucesso naquilo. Quando eu conhecia Jesus, o Senhor me abençoou e eu comecei a fazer e comecei a ganhar dinheiro, trabalhando um pouco e ganhando mais dinheiro. As pessoas se admiram que eu faço uma churrasqueira de R$300, dou R$300 no dia. Mas isso é coisa que Deus nos abençoa, queridos. Isso é coisa que Deus nos abençoa, porque eu sempre fui trabalhador, tive outras profissões, e nenhuma dessas profissões eu cheguei a prosperar, a ganhar desse tanto de dinheiro em um dia. Mas tudo isso é provisão de Deus. E graças a Deus eu sempre contribuí nessa área de servir ao meu próximo. Graças a Deus. Vamos ler mais um pouquinho, né? No verso 7. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Lembrei de 50. Cada pessoa coopere conforme teve proposto no seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Queridos, eu vou deixar para vocês lerem em casa, porque já está tarde. Vocês leem o 9 inteiro. Você leia do 1 até o verso 15. Ele é muito rico. Não estou trazendo essa mensagem para vocês, não, eu vou contribuir, vou dar isso, dar aquilo. Não. É generosidade, é princípio. Você está sendo generoso e Deus vai te abençoar do mesmo modo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, para a gente orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, diante dessa palavra, Pai, desse ensinamento, Pai, que eu creio, Senhor, que foi o Senhor que nos direcionou para estar falando desse tema, Pai. Nós sabemos, meu Pai, que nesse tempo, Pai, a prosperidade, a riqueza não é o nosso objetivo, Pai. Nosso objetivo, meu Deus, é nos santificar para esperar a Tua vinda, Pai. Esse é o objetivo, Pai, da Tua igreja, Pai. Senhor, mas nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Pai, nós temos que colocar em prática, Pai. E o Senhor também nos fala, Pai, nessa área da finança, Pai, de como ter uma vida, Pai, uma vida em abundância, Pai, aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que cada um, meu Pai, a partir de hoje venha ter um entendimento, Pai, venha estar ofertando, contribuindo, investindo na vida de pessoas, ó Pai,
em nome de Jesus Cristo, meu Pai, dando comida para aquele que necessita, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua obra, Pai, ela necessita, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que os membros da igreja, muitos deles, ó Pai, também necessitam, Pai, de algo, Pai. E nós precisamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, colocarmos, ó Pai, esses princípios, Pai, em prática, Pai, para que nós possamos, ó Pai, estarmos abençoando, Pai. E do mesmo modo, Pai, sendo abençoado por Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, por esse momento, Pai, diante de Ti, meu Deus, que eu creio, Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, ó Pai, vai se alegrar, Pai, a cada dia mais, Senhor, com a Tua igreja, Pai, porque a Tua igreja, Pai, a partir de hoje, ó Pai, eu creio, Pai, que vai trazer alegria para aqueles que necessitam, Pai, que vai trazer, Pai, alegria, Pai, ao necessitado, Pai, o órfão, Pai, a viúva, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Pai, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia mais, Senhor, nos dando uma semana abençoada, Pai, que se inicia na Tua presença, Pai. Nossa, Senhor Deus, eu também te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, conduz em segurança, Pai, nossos irmãos, ó Pai, que vieram, Pai, de outros bairros, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, acampa anjos, Pai, ao redor de cada um, meu Deus, para o livrar e o proteger de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua paz, Senhor, seja derramada, Pai, sobre nossas vidas, Pai, para todos sempre, até que o Senhor venha. Amém, amém, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos orar pela nossa irmã. Está completando 18 anos.